Então vamos lá falar da sensopercepção e das suas alterações, né? O que é sensação e percepção, né? De forma rápida e resumida, sensação é algo que a gente tem como mais passivo, automático e reflexo. Eu toco a palma da minha mão com o meu dedo, a sensação que vem de imediato é a sensação, né? Percepção já seria eu entender, decodificar, né, e integrar essa experiência dessa sensação aqui com as minhas experiências passadas e entender, isso é o meu dedo que eu estou tocando aqui na palma da minha mão, né? Que é um processo, digamos assim, mais ativo, né? Então, sensação mais passivo, percepção mais ativo, né? Também tem um conceito de apercepção, só que, sinceramente, né, lendo o Dalga Larrondo, os teóricos que tentam diferenciar a percepção de percepção, mas eu acho que confundem do que ajuda alguma coisa, né? Porque, tipo, não tem diferenças muito claras, né? São diferenças bem sutis que, sinceramente, não acho que são úteis a gente colocar. Dando só um exemplo, né, do Carl Jung, né, do conceito dele de apercepção, ele entende que a apercepção seria a, uma espécie de entrada da percepção na consciência, integração com experiências passadas, memória, né? E então com isso uma percepção clara do que é a coisa, né? Então eu não consegui discriminar qual que é a diferença, tipo assim, do conceito que o livro deu inicialmente para o conceito desse teórico, por exemplo, né? É muito sutil, sinceramente eu não acho que é útil, não tem uma utilidade. Vale lembrar também que a maioria dos psicopatólogos não diferenciam percepção de apercepção, para eles são a mesma coisa, e eles também não separam sensação de percepção, né? A não ser com uma forma didática de tentar entender que é um processo que tem uma parte e outra parte, né? Mas o mesmo processo acontecendo, né? Então por isso que a gente chama de senso-percepção, né? E para a gente navegar nesses conceitos de senso-percepção que a gente vai discutir aqui, é importante entender o que é a imagem e o que é a representação, né? São dois conceitos que vão ajudar muito a gente a entender algumas experiências aqui senso-perceptivas, né? Imagem é a gente percebendo algo real com os nossos sentidos, simplesmente isso. Então, estou com uma comida cheirosa na minha frente, dou uma fungada, sinto um cheiro maravilhoso, isso é uma imagem, né? Levo um tapa de uma pessoa porque deixa ela brava, a sensação que eu tenho desse tapa é uma imagem, né? Algo vivo, né? Real. Representação já por exemplo, eu vivenciando alguma sensação sem ela estar presente como algo real, né? Geralmente por meio de lembranças ou imaginação, né? Então, sei lá, eu lembro da comida que eu comi ontem que estava muito gostosa, eu fecho meus olhos, dou uma fungada e eu sinto aquele cheiro, né? Lembrando. Isso é uma representação, né? Então, ou eu lembro, sei lá, de uma noite de amor que eu tive com uma pessoa que eu gostei muito, e isso é uma representação, né? E vale lembrar que eu acho que isso é uma frase do Hume, né? Porque ele que fala sobre o conceito de imagem, né, e de representação, ele que introduz isso na filosofia. David Hume fala que a mais forte das representações não chega aos pés das mais fracas imagens, né? Isso para a gente entender porque a imagem é sempre algo muito vívido, né? Muito claro, muito real. Enquanto que a representação é algo que é muito frágil, né? Muito, a gente está ali pensando e não é uma coisa que a gente sente propriamente, mas sente, né? Só para diferenciar aí esses duas formas de sentir, né? Também existe, né, um processo da imaginação, né? Que, resumindo, eu diria que a imaginação é uma espécie de laboratório de representações, né? É uma é um espaço na nossa cabecinha que a gente tem para pegar tudo que a gente aprendeu sobre o mundo, né?
sensações também, imagens, né, vamos dizer assim, e através de representações articular tudo que a gente experienciou, né? Então eu posso pensar num barco, né, e ver qual que é as partes que eu quero. Peraí que eu me introduzi de forma muito rápida nesse exemplo. Mas sei lá, eu sou um engenheiro naval, então eu penso num barco que eu vou construir na minha cabeça, aí eu penso nas partes, nos projetos, em possíveis problemas, né? Então eu estou usando já uma imagem que eu tive antes de um barco, né, em construção, por exemplo, e através dessa imagem eu transformo ela, que eu já vivi, que ficou na minha memória, eu transformo ela em representação na minha cabeça e articulo problemas que eu já experienciei também construindo barcos, né? E aí eu vou imaginando, né? Imaginação é isso, né? Tipo, meio que um uso consciente, digamos assim, de representações, né? Mas a gente vai ter a fantasia, né? A fantasia, uma forma legal de definir ela é que ela é uma imaginação com um cunho mais emocional, né? Com a parte emocional mais ligada, certo? Então a fantasia seria, por exemplo, eu fantasiar desejos que eu tenho, né? Tipo, sei lá, eu quero ser um cara ricão e não quero trabalhar. Então me imagino numa terça-feira deitado naquelas cadeirinhas lá de praia assim e tomando uma limonadazinha assim, né? Esticando meu pé e a piscina na minha frente, assim, sabe? Eu fantasio isso. Ou então eu fantasio, sei lá, eu conseguindo um emprego que eu sempre quis, né? Então a fantasia está muito ligada a desejos, né? Não só desejos, mas também a conflitos, a temores, né? Coisas que as pessoas temem. E as fantasias são muito, muito importantes para a abordagem da psicanálise, né? A psicanálise trabalha muito nas psicoterapias, ou melhor, nas análises, né? Essa dimensão da pessoa, né? E se voltando um pouco para experiência, será se eu falo isso? Não. E o livro fala que crianças experienciam, né, muito fantasias, né? Porque criança é um ser que está aprendendo a viver nessa realidade tem como fundamento a frustração, né? A gente nunca vai ter 100% o que a gente quer desse mundo, né? Então a gente tem que sempre alinhar nossas expectativas em relação ao mundo e conviver bem com essa impotência que a gente tem. Só que no caso das crianças, elas não têm essas fronteiras do que elas são capazes ou não bem definidas, né? Então, quando o mundo vem e pega elas na esquina, assim, né? Tipo assim, mostrando pra elas que elas não podem voar, elas não podem virar um super saiyajin e derrotar todo mundo. Aí vem a fantasia, né? A fantasia na cabecinha delas, que elas pensam, e, tipo, imaginando aquela situação, se deliciando com ela. Aí pronto, aí a fantasia fez um papel de ajudar a criança a lidar com a frustração, né? Existem alguns subtipos de imagens também, né? Por exemplo, a gente tem a imagem eidética, que é, vamos lá, uma representação que é tão vívida, tão forte, que é uma imagem, né? É tipo um pouco o conceito de memória... Nossa, meu dicção foi embora aqui, peraí. Tipo o conceito de memória fotográfica. Né? A memória fotográfica é o que é? Você lembrar de algo com tanta vividez assim que é como se fosse a coisa na sua frente. Né? Isso é a imagem eidética, né? E não necessariamente ela está ligada a patologias. Né? Muitas pessoas se beneficiam até desse tipo de capacidade. Né? E pareidolias também é um tipo de imagem. Né? Pareidolia é uma espécie de mistura, né, de uma amálgama de representação e imagem, né?
Então é aquele caso lá de eu olhar para a nuvem, que é uma imagem, né, uma visão que eu estou tendo, mas ver um cavalo, né? Porque tem um formatinho parecido com um cavalo, né? Então meu cérebro meio que me dá essa percepção de que eu estou vendo um cavalo, né? Quando, na verdade é uma nuvem, né? Então é esse misto de imagem e representação, né? Vamos lá para a próxima coisa. Tem dois fenômenos muito interessantes, né, na neurologia e que podem mostrar muito bem como é que funciona, né, percepção e sensação no nosso corpo, né, que é o fenômeno da visão cega e da percepção cega de odores, ok? Então, a visão cega, por exemplo, se trata de pessoas que, embora não consigam enxergar, né, não por conta de uma lesão otológica, né, que é uma lesão aqui nos aparelhos receptivos, né, da visão, nos olhos, né, mas por conta de lesões ou disfunções relacionadas ao sistema nervoso central, né, ao cérebro. Então, pessoas que não conseguem enxergar por conta desse problema, de problemas atrelados ao cérebro, não conseguem enxergar, é um breu, não enxerga nada. Mas quando você coloca essa pessoa diante de estímulos, né, visuais e vai passando ele aqui na frente da pessoa, incrivelmente a pessoa acompanha esses estímulos, né, com os olhos. Ou então você faz perguntas para elas, por exemplo, de qual a orientação da movimentação de algum objeto que está passando na frente dela, e elas acertam. Ou então você pergunta onde está algum objeto que você colocou na frente dela, né, a posição do objeto, né, e elas acertam. Ou então faz alguma pergunta sobre o que ela está na frente dela, né, algum estímulo visual que está na frente dela, sei lá, cor, e elas acertam. Então, qual que é a parada aí? Né? É que essas pessoas, embora não consigam enxergar, elas não conseguem enxergar por conta de uma circuitaria do cérebro que está sendo afetada, mas que não é toda a circuitaria relacionada à visão. Então, a parte do cérebro dessas pessoas que está sendo afetada é uma parte que é responsável pela visão consciente, certo? No entanto, a parte que está ligada ao processamento visual, né, e integração da visão com o que a pessoa entende, né, ou seja, a articulação dos estímulos visuais com a experiência da pessoa, ou seja, processamento da visão, né, dos estímulos visuais. Ela está funcionando bonitinha, né? Resultado, a pessoa enxerga sem enxergar, né? Ou seja, ela percebe, ou melhor, ela sem... Não, perdão, ficou estranho. Ela percebe sem perceber, né? A percepção dela não tem uma camada consciente, só tem uma camada inconsciente, né? Então, ela está inconsciente visualmente, né? Embora a gente sabe que estar inconsciente não significa que algo não está acontecendo no nosso corpo, certo? Por exemplo, nós estamos inconscientes de uma série de coisas que acontecem no nosso corpo, né? Adrenalina, um monte de hormônio está sendo secretado agora no nosso corpo e a gente não está nem a par disso, né? Nosso corpo está realizando agora reparos celulares, né? Substituindo células, né? E a gente não está nem sabendo disso, por exemplo. Não quer dizer que esses processos não estão acontecendo, né? Então é a mesma coisa com a visão da pessoa, né? Só que a gente estranha, porque visão é uma coisa que a gente tem consciência, né? A gente tem até um controle, certo controle consciente da nossa visão, né? Mas isso pode acontecer, né? Só perder a consciência da visão, então a visão continua funcionando. Acontece também o mesmo fenômeno com pessoas, ou melhor, com pessoas que
não conseguem sentir odores, né? Pessoas que perderam a capacidade de sentir odores devido a, mais uma vez, disfunções no cérebro, né? Eu não vou repetir o exemplo aqui, porque é a mesma coisa, né? A pessoa não sente cheiro de nada, no entanto, quando ela é apresentada algum cheiro repulsivo, ela faz uma reação de nojo, né? Tem reações, ó. Um cheiro agradável, ela fica mais calminha, gosta, fica mais de bom humor, né? Então, é isso, né? Também é comprovado que a gente tem um nível de sensor-percepção inconsciente, né? Que é uma coisa que ficou óbvia agora que a gente acabou de falar desses fenômenos, né? A nossa sensor-percepção tem uma camada consciente e inconsciente, né? E em experimentos feitos com pessoas, né, em que foram colocados, por exemplo, estímulos sonoros ou então olfativos mesmo, né, num nível subconsciente, né, que fosse difícil da pessoa ter consciência de que esse cheiro estava rolando, que esse som estava rolando, né, foram capazes de influenciar, por exemplo, as reações emocionais e o humor da pessoa, né? Então, estímulos olfativos ou sonoros que fossem atrelados a situações tristes ou negativas ou ruins, né, influenciaram o humor da pessoa, sem ela perceber, né? E o inverso também, né? Coisas positivas, cheiros positivos, sons positivos, né, foram capazes de influenciar o humor da pessoa, as emoções da pessoa, sem ela perceber. Então vamos lá falar agora das alterações quantitativas da sensopercepção, certo? Falamos agora do que é mais ou menos sensopercepção, como ela funciona, certo? Camadas conscientes e inconscientes. Agora vamos falar um pouco sobre alterações da sensopercepção de ordem quantitativas, né? Essas alterações, elas variam em duração ou intensidade, né? E algumas delas, por exemplo, são a... Vamos começar aqui, né? E a hiperestesia, que é a percepção exagerada de estímulos, né? Como se a pessoa tivesse com uma espécie de volume ligado, né, no máximo, para os estímulos sensoriais que ela recebe. Então, um som pequeno vira um estrondo, né, para a pessoa. Um leve toque vira já um soco quase na pessoa, né? Então, a hiperestesia é isso, né? Tipo, o exagero dos estímulos sensoriais, né? Aí tem a hiperpatia, que é a mesma coisa que a hiperestesia, só que a hiperpatia, ela se refere a... ou melhor, ela dá mais ênfase a estímulos desagradáveis, né? Então, a hiperpatia está relacionada a um exagero, né, da percepção dos estímulos que chega a ser muito desagradável, né? Porque, por exemplo, na hiperestesia não necessariamente a pessoa vai perceber os estímulos como mais fortes e vai perceber como uma coisa ruim, né? Então, por exemplo, tem alucinógenos que fazem as pessoas perceberem tudo como mais intenso, mais vivo, né? E não necessariamente isso vai ser desagradável. Coisa que na hiperpatia não acontece, né? A hiperpatia se refere especificamente, precisamente, nos estímulos que são mais repulsivos, né? Desagradáveis, assim. Aí vamos ter a hipoestesia, né? Que não dispensa explicações, é só o contrário da hiperestesia. Vamos ter as anestesias, né? As anestesias é bom diferenciar das analgesias, né? Porque a anestesia está relacionada a a redução do nível de consciência e do tato, no geral, né? Então a pessoa, ela às vezes dorme, né? E não percebe mais nada na sensação do tato dela, né? Tudo fica desligado. Enquanto que na analgesia, o que acontece é uma diminuição da percepção de dor, né? Ou seja, na anestesia ocorre analgesia, mas na analgesia não ocorre anestesia, certo? Porque é muito comum, por exemplo, pessoas tomarem analgésicos e continuarem sentindo as coisas e também percebendo as coisas de forma consciente, né? Essa é a parte que eu queria chegar. Vamos ter as parestesias, que
são sensações esquisitas, né, bizarras, que a gente sente sem nenhum tipo de estímulo externo. Então não sei se você já ficou em algum momento, sei lá, parado, não estava fazendo nada, do nada sentiu uma pontada em alguma região do corpo, né? Ou então, sei lá, uma queimação, né? Isso são parestesias, né? São sensações não necessariamente desagradáveis, mas um tanto repulsivas, sei lá, esquisitas, né? Você estranha, sem o estímulo externo muito óbvio, né? Ou melhor, sem o estímulo externo, né? Para causar essas sensações. Né? É coisa que se assemelha um pouco às disestesias, né? As disestesias são sensações esquisitas e bizarras e distorcidas, só que com estímulos externos. Né? Então eu vou ter um fósforo que eu vou acender, né? Aí esse fósforo vai queimar o meu dedo, e ao invés de eu sentir um calor, uma queimação, eu sinto um frio intensíssimo, né? Ou então eu vou só dar uma tocadinha assim na pele do meu braço, e eu sinto como se eu tivesse, sei lá, passando um ferro aqui em cima, sabe? Então isso é disestesia, né? É uma espécie de distorção, sensações bizarras que são especificamente desagradáveis, né? Que geralmente a anestesia dá uma ênfase nessa desagradabilidade das sensações.